dia, meus amores! Tudo bem, gente? Hoje no nosso vídeo de história, eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi pegar alguns conteúdos já trabalhados com vocês e fazer uma revisão sobre cada um. Detalhar alguns pontos, falar novamente sobre algumas coisas, algumas situações e trazer também algumas curiosidades, tá? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vou começar relembrando sobre as capitanias hereditárias, sobre os governadores gerais, sobre as invasões francesas e holandesas, tá certo? Que a gente vai trabalhar agora e que eu acredito que é um conteúdo que vale muito a pena a gente revisar. Tá? E falar novamente sobre, né? Tirar algumas dúvidas, né? Trabalhar sobre esses conteúdos novamente, né? Fazer hoje, nesse vídeo, um resumão sobre esses conteúdos, falando um pouco sobre o Brasil no período colonial. Então, vamos de resumão de história. Vamos lá, gente? Então, meus amores, é o seguinte. Eu gostaria de começar o vídeo falando sobre as capitanias hereditárias. A gente sabe que as capitanias foi uma forma que o rei de Portugal, na época, né, do Brasil colônia, achou de melhor para governar aquele novo território. A gente sabe que o Brasil tem um vasto território, e naquela época não era diferente, um território muito grande e que era difícil, precisava-se de recurso financeiro para governar, para cuidar de todo aquele território. E o que acontece? O rei de Portugal, ele não tinha tempo, ele não tinha recursos, ele não tinha como se locomover de Portugal para a colônia Brasil, para as suas capitanias, para cuidar ele propriamente dito daquelas novas terras que foram descobertas e o território determinado através do Tratado de Tordesilhas, que dividia aquele novo território tanto para Portugal quanto para Espanha. E o rei, ele não tinha essa disponibilidade. Vocês sabem que eu já falei aqui que demorava-se muito para chegar a informação do Brasil para Portugal. E aí, o rei achou por interessante dividir aquele território em lotes de terra, as tão conhecidas capitanias hereditárias, né? E a gente sabe que essas capitanias, elas só poderiam ser passadas de pai para filho, não podiam ser vendidas. Daí o nome capitanias hereditárias, né? E a gente sabe que as pessoas que receberam essas capitanias hereditárias recebiam o nome de donatários, justamente porque eles iam ser os donos da terra. E uma vez dado esse lote de terra, o rei não poderia tomar de volta. Uma vez dado, era do donatário e o rei não poderia tomar de volta, não poderia pegar novamente para si, já que o rei doou aquela terra para que o donatário cuidasse, para que o donatário investisse, resolvesse os problemas ali e enviassem para o rei apenas os lucros. Toda a parte problemática, os problemas, os donatários iam resolver e para o rei, para a coroa portuguesa, eles só iam enviar o lucro daquelas terras. A gente sabe que foram distribuídos 15 lotes de terras, foram 15 capitanias hereditárias e alguns donatários receberam 2 capitanias, né? 2 lotes de terra. E a gente também sabe que alguns donatários nem para o Brasil vieram, nem cuidar das suas terras vieram. Esses donatários eram fidalgos, burgueses, pessoas importantes, né? Que tinham recursos, até então, para cuidar das terras. Só que era muito longe, a comunicação era muito difícil e o investimento que era necessário para cuidar daqueles lotes de terra era muito alto. Então, por isso que alguns donatários nem para o Brasil vieram cuidar das suas terras, cuidar das suas posses. E aí a gente sabe que 2 prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Não é verdade? Que a gente sabe que prosperaram. A de São Vicente, tá? Ela ficou com Martim Afonso de Souza. E a de Pernambuco ficou com Duarte Coelho, os donatários dessas 2 capitanias. E qual era o objetivo dos donatários ao cuidar daquelas terras? Tinha como objetivos explorar e defender a capitania de possíveis invasões, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente.
tinha como objetivo colonizá-la, pagar impostos a Portugal e proteger, porque durante todo esse período de exploração, o Brasil foi descoberto em 1500 e ele só começou de fato a ser colonizado em 1530. Então foram 30 anos de exploração. E em todo esse processo, o Brasil sofreu com constantes invasões, né, de outros reinos que não estavam ali representados no Tratado de Tordesilhas, já que o Tratado de Tordesilhas só repartia aquele território descoberto, o Brasil, né, descoberto, para Portugal e Espanha. Então, o donatário tinha como dever defender aquela capitania. E um direito, cobrar impostos das pessoas que ali viviam, exercer a justiça estabelecida pelo rei, né, porque Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia. Portugal manda, o Brasil obedece, tá? Nesse sentido aqui, de colônia, né? Receber parte dos tributos, impostos, doar terras para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas e instalar engenhos de açúcar. O donatário ele não podia dar a sua terra, o seu lote, para outra pessoa, mas ele poderia doar pedaços para que outras pessoas cultivassem, né? Ajudassem a cultivar. E cultivar era o quê? Tornar aquele território, aquela terra rentável. Então, era trazer para plantar a cana-de-açúcar, né? Enfim, gente, era tornar aquele lugar cultivável, rentável, né? E aí a gente sabe que só duas prosperaram, que foi Pernambuco, com a plantação da cana-de-açúcar, e São Vicente, com a plantação do café e também a criação de gado, né? Foi aqui que prosperou. As outras não tiveram, não prosperaram. E apesar das capitanias hereditárias, o sistema das capitanias hereditárias não ter dado certo, porque não foi um sistema que deu certo, ele fracassou, ele ainda ficou muito tempo perdurando, né? E aí a gente vem agora para falar sobre os governadores gerais. Vejam só, a gente se encontra no período da história do Brasil colônia, né? Porque a gente está analisando o Brasil colonial, onde as capitanias hereditárias não deram certo. O sistema de capitania hereditária não deu certo. Ele não prosperou, não deu certo. E aí, o que é que o rei vai fazer? Porque como eu falei lá no início do vídeo, o rei não pode tomar de volta aquelas terras. Ele não pode, gente, tomar de volta aquelas terras para si. Ele doou, ele não pode pegar de volta. Então daí surge a ideia do sistema dos governadores gerais, que vão ser pessoas que vão governar todo aquele território, né, que vão comandar todo aquele território em nome do rei de Portugal. E aí a gente vai ter 3 governadores gerais que vão ser de muito destaque. Porque lembra que eu falei a vocês que o Brasil está sofrendo constantes invasões de países que não estavam inseridos nesse contexto da repartição das terras no Tratado de Tordesilhas. Então ele sofre constantes invasões, como dos holandeses e dos franceses, que é o que a gente mais vai ter destaque aqui. E aí, com o sistema de governadores gerais, vem justamente para tentar resolver esse fracasso das capitanias hereditárias na parte de governar, de comandar aquele território. E aí eu separei um trechinho para vocês que eu gostaria de ler. Como as capitanias hereditárias não deram certo, o rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo. E em 1548 criou o governo geral, que era uma forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. Contrabando esse de pau-brasil, né? Eles contrabandeavam pau-brasil, eles invadiam as frotas, né? Eles roubavam mercadoria em alto mar, né? Então existia muito isso, porque o Brasil era um território novo, descoberto, com muita riqueza, muita fauna, muita flora, muitos recursos, que tornam-se atrativo para outros reinos naquela época, que tem essa característica de explorar. Eu costumo falar aqui, né? Eu já vou até dar já vou até falar um pouco sobre o processo das Américas. Vocês sabem que a América do Norte, né?
onde ficam os Estados Unidos, enfim. Foi descoberta por Cristóvão Colombo. E depois dessa descoberta de Cristóvão Colombo, né, foi descoberta primeiro, a gente vai ter a descoberta do Brasil, né, no caso aqui, na América do Sul. O que eu quero falar com vocês sobre isso aqui é o seguinte. Lá na América do Norte, a gente vai ter os ingleses, né, tendo um processo de governo daquele território diferente do que os portugueses tiveram aqui no Brasil, né? Os ingleses, eles já vão colonizar. Eles não vão explorar aquele território da mesma forma que os portugueses fizeram quando aqui chegaram no Brasil. Os ingleses, eles vão colonizar. Eles vão plantar, cuidar do solo, vão colonizar. A colonização no Brasil só se deu após 30 anos de exploração. Então, a gente vê que houve uma diferença muito grande no processo do colonizador nessas duas partes das Américas. Na América do Norte, os ingleses foram colonizar primeiramente e não explorar. E na América do Sul, os portugueses, quando é que chegaram, foram explorar. Então, há essa diferença. E por que eu falo isso? Porque eu acredito que se lá no início, quando o Brasil foi descoberto, o sistema fosse outro, fosse primeiramente o sistema de colonização, de cuidar daquele território, de fixar raízes, de trazer novas pessoas para morarem aqui, para cuidar daquele território em si, e não só explorar, talvez algumas coisas no país fossem diferentes, porque o início de tudo ocorreu de forma diferenciada, tá? Então, vejam, a gente vai ter aqui algumas características, né, no governo geral, que a gente vai ter o seguinte aqui. A gente vai ter o ouvidor-mão, que é aquele que cuida da ordem e da justiça, o provedor-mão, que é aquele que cuida do dinheiro, e o capitão-mor, que é organizado, ele é encarregado de organizar a defesa do litoral. Então, a gente vai ter esses três elementos dentro de um governo geral, né? E eles vão ser responsáveis, o capitão-mor, por defender o litoral, que é justamente, meus amores, dessa invasão que eu falo para vocês, né? E aí a gente vai ter, no período dos governadores gerais, incentivo das entradas, né? Que a gente vai ter próprias excursões que vão ser financiadas por Portugal, que são as entradas, para aumentar o território, né? Aumentar o território não, para descobrir novas riquezas naquele território, que já é diferente das bandeiras, que vão ser expedições que não vão ser financiadas por Portugal e que vão ter um incentivo de aumentar o território, que muitas vezes as bandeiras ultrapassaram o que estava determinado no Tratado de Tordesilhas, né? Então a gente também vê isso aqui. E aí a gente vai ter três governadores gerais de destaque. A gente vai ter Tomé de Souza, tá? A gente vai ter também Mendes Sá, tá? De destaque. E a gente vai ter também Duarte da Costa, tá? Então, o primeiro governador geral é Tomé de Souza, depois Duarte da Costa e, por último, Mendes Sá. E no governo de Mendes Sá, ele foi muito importante, porque ele conseguiu expulsar os franceses do litoral, ele conseguiu mandar embora no governo de Mendes Sá. E aí a gente já entra nessa questão das invasões, né? Porque a gente vai ter, durante muito tempo, esses países invadindo o litoral, tentando se apropriar das riquezas, né, do Brasil. E aí tem que ter alguém aqui para defender, né? E aí é no governo de Mendes Sá que, de fato, ele vai conseguir expulsar esses invasores, tá? Então, a gente vai ter três, né, muito importantes, que vai ser Tomé de Souza, 2, Duarte da Costa e 3, Mendes Sá, que é algo que a gente já falou. E aí, gente, pegando o ganchinho, eu queria falar com vocês sobre as invasões, porque, veja, eu venho falando muito aqui para vocês sobre as invasões, não é verdade? Falando que os países que não estavam sendo beneficiados no Tratado de Tordesilhas se consideravam prejudicados e começavam a invadir o Brasil, né? E aí, o que é que acontece
a gente vai ter duas invasões de muito destaque, que vão ser as invasões francesas e as invasões holandesas, porque vão ser invasões que as pessoas vão passar muito tempo aqui, né? Vão passar um bom tempo aqui. E aí, vejam só, uma das primeiras riquezas que vai trazer interesse desses invasores é, obviamente, o pau-brasil. Uma das primeiras riquezas que vai trazer interesse dos invasores, né? E aí, gente, os franceses obtinham essas árvores, né? Eles contrabandeavam e os franceses, eles faziam amizade com os indígenas, os nativos indígenas, né? Que estavam contra o governo português. Como assim faziam amizade? Vocês sabem que existia um processo de escravidão indígena, né? Os indígenas eram escravizados, primeiramente quando os colonos chegam aqui, eles tratam de escravizar os indígenas. E os indígenas acabam se rebelando. E aí, quando os franceses chegam, né, eles já vêm com outra abordagem para os nativos aqui e fazem alianças. Então, os nativos vão dizer os locais onde há as cargas do pau-brasil, os locais para invadir ali pelo litoral, que conhecem a área. Então, eu vou falar amizade, mas assim, amizade não se encaixa bem no que eu quero abordar, mas essa certa amizade dos franceses com o nativo ocorre justamente porque ambos queriam o quê? Queriam, os franceses, invadirem o território, acabar com a hegemonia de Portugal, e os nativos queriam acabar com aquele domínio português, né? Os indígenas. E aí, gente, quando os franceses vêm para cá, eles querem, na primeira invasão, transformar, né, a região invadida, né, em França Antártica, né? Mas aí eles não conseguem, de fato, finalizar essa invasão, são expulsos, e na segunda invasão eles já querem fazer a França equinocial, né, que é uma coisa que a gente já viu aqui, que a gente já falou. E os franceses continuavam a manter esse desejo de invadir. Os franceses, eles, como é que se diz? Eles ficaram durante muito tempo na região do Maranhão, né? Já diferente dos holandeses, que eles se estabilizaram muito aqui, na região de Pernambuco. Pernambuco, uma boa capitania, que tinha prosperado. Então, os holandeses se fixaram aqui, passaram muito tempo aqui. Tanto é que no governo de Maurício de Nassau, até hoje, como eu já falei em outros vídeos, a gente vai ter alguns monumentos, algumas coisas que foram feitas, trazidas aqui para Recife, trazidas aqui para Olinda, né? No governo de Maurício de Nassau. E Olinda, Recife, são cidades, olha, muito antigas. Eu até já falei a vocês sobre isso. E a gente vê, né, algumas características, alguns exemplos da influência holandesa aqui em Recife. Tem alguns prédios, né, tem a Ponte Maurícia, né, tem alguns elementos que são de influência holandesa. E aqui no Brasil, quando os holandeses estavam em Pernambuco, que era uma das capitanias hereditárias que mais tinha prosperado, principalmente com a questão dos engenhos de cana-de-açúcar, os holandeses aprendem todo o processo da cana-de-açúcar, de produzir o açúcar, enfim. E quando saem daqui do Brasil, que são expulsos, que Maurício de Nassau tem que voltar para a Holanda, eles começam a praticar tudo o que aprenderam nos engenhos, começam a colocar em prática na região das Antilhas, né, nas suas colônias, para fazer concorrência com o açúcar brasileiro, que no caso vem a ser o açúcar antilhano. E, gente, vale falar uma coisa, que Maurício de Nassau, ele era um bom administrador. Só que ele começou a financiar, a emprestar dinheiro para os senhores de engenhos pernambucanos, e esses senhores de engenho não devolviam, né? Não pagavam. E aí as dívidas começavam a aumentar, eles não pagavam, e por causa disso, Maurício de Nassau foi mandado de volta para a Holanda, porque ele emprestava dinheiro para que os senhores de engenho organizassem seus engenhos, mas os senhores não devolviam esse dinheiro, e acabou por colocar Maurício de Nassau em sérios problemas com o governo holandês. Tanto é que ele foi mandado de volta, né? Então, gente, por hoje é só.
né? Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão histórico, né, que eu trouxe para vocês hoje, onde eu falei um pouco sobre as capitanias hereditárias, falei um pouco sobre os governadores gerais, falei um pouco sobre as invasões, que foram as holandesas e a francesa, que fez parte do período do Brasil colônia. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão. Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês enorme, um cheiro, tá? E eu vou deixar aqui na plataforma alguns exercícios para vocês. Então é isso, um beijo, um cheiro, olha. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.